Em nome de Jesus. E o nosso irmão, amigo e companheiro, pastor Erinaldo Silva, da Assembleia de Deus em Camboriú. Vamos cumprimentá-lo no Senhor, como usam fazer os santos. Digamos todos: seja bem-vindo, em nome de Jesus. E Ele, com a oportunidade de nos ministrar uma palavra da parte de Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Abra sua Bíblia no Salmo 92 e apenas o verso 10. Livro dos Salmos 92, o verso 10. Enquanto você localiza o texto, eu quero externar a Deus a minha gratidão por estar mais uma vez com vocês nessa linda casa, nesse lugar que está a presença de Deus. Gratidão, pastor José Carlos de Lima, que sempre nos recebe com carinho. Trago saudações de paz e um abraço do nosso presidente para o senhor e para todo o corpo docente de obreiro dessa casa. Deus abençoe todos os companheiros. Não vou citar nome para a gente não perder o tempo, mas eu vou pregar uma mensagem com o tema: óleo resolve tudo. Diga comigo para memorizar: óleo resolve tudo. Diz assim o Salmo 92, verso 10. Eu vou usar o texto atualizado da versão MVI, porque a MVI ela traz o texto original e fica mais fácil a compreensão dos irmãos, que hoje tem vários tipos de versões de Bíblia e às vezes tem um pouco de diferença. A minha diz assim, ó, Salmo 92, 10: Tu aumentastes a minha força como a do boi selvagem e derramaste sobre mim óleo novo. Para memorizar, você diz comigo: óleo novo. Dá para melhorar? Óleo novo. Muito obrigado. Meus irmãos, o escritor do Salmo 92, ele é um escritor anônimo. Nós temos 150 salmos e desses 157, 49 são anônimos. Qual era a função de um salmista anônimo? Qual era a ideia dele escrever uma poesia, uma canção, uma mensagem profética e não se identificar? Existem algumas possibilidades. Primeiro, existiam aqueles salmistas que salmodiavam a Deus, que cantavam algumas canções, que eles não estavam preocupados com a sua reputação, ou seja, com que as pessoas ficassem sabendo que ele era o escritor daquela poesia. E essa é uma possibilidade. Outra possibilidade é que às vezes os salmistas que escreviam as suas poesias, eles não eram orientados que poderiam colocar o seu nome naquela poesia. O Salmo 92, na verdade, é um salmo escrito para ser cantado no dia de sábado, no dia do Shabat, no dia em que Israel guardava esse mandamento da lei, que era o dia do sábado, que era o dia do descanso do Senhor. Havia muitas formas de se escrever salmos. Exemplo, quando Davi pecou com Batseba, que cometeu o adultério com ela e o homicídio de Urias, ele escreveu o Salmo 32 e o 51, e dá para perceber na escrita desses dois salmos o arrependimento de Davi, a dor da alma de Davi. Teve um momento da sua escrita que ele disse que os seus ossos estavam semelhantes a ossos apodrecidos. Outro momento ele disse assim: o meu travesseiro é banhado de lágrimas todos os dias. Então os salmos, eles eram às vezes a poesia que expressava a dor do coração. O Salmo 137, quando Israel está na Babilônia, vivendo um tempo de cativeiro, os babilônicos pediram para que eles cantassem uma das canções que eles cantavam em Sião. Porém,
Os judeus que foram levados cativos, eles tinham pendurado as suas harpas nos salgueiros, em umas aves que havia na Babilônia, e quando pediram para eles cantarem uma canção lá na Babilônia, eles disseram: nós não conseguimos, não temos possibilidades, não estamos preparados psicologicamente para cantarmos uma canção em uma terra estranha. A dor da alma, o sofrimento daquele povo cativo não deixava ele cantar. E Tiago, quando fala sobre esse assunto, no capítulo 5, Tiago disse assim: está alguém triste? Ore. Tiago não mandou ninguém cantar quando estiver triste. A gente até pode disfarçar, louvar, para cumprir um requisito do culto, porque faz parte do culto a Deus, mas a Bíblia diz assim, que se alguém estiver triste, ore. Tem dias que você não está para cantar, mas está para orar. Mas independente do seu estado emocional, você está na casa de Deus, e na casa de Deus tem fartura de alegria aqui é para quem está triste. Quantos acreditam nisso? E voltando aqui ao Salmo 92, eu estudei esse salmo, eu refleti em todos os versos desse salmo, mas me chamou muito a atenção a frase usada por esse escritor, aqui no verso 10, ele fala de duas coisas. Primeiro, companheiros, o salmista diz assim: dai-me a força de um boi selvagem, e me unja com óleo fresco, ou óleo novo. E eu fui procurar entender porque esse homem pediu a força de um boi selvagem. Primeiro, ele conhecia a lei de Moisés, porque na lei de Moisés, no capítulo 24 de Números, versículo 8, o texto diz que Deus tirou Israel do Egito na força de um boi selvagem. Quando Moisés escreveu um pouco sobre a vida de José do Egito, em Deuteronômio capítulo 33, versículo 17, Moisés fez referência a José como alguém que venceu na força de um boi selvagem. É por isso que aquele moço se tornou governador do Egito, saindo de uma prisão para se assentar na segunda cadeira do Egito. E Moisés atribuiu isso a alguém que anda na força de um boi selvagem. Mas que tipo de boi é esse que a Bíblia menciona? Por que a Bíblia faz referência a este boi? O boi selvagem, ele não é um boi domável, que se consegue criar em uma fazenda. Não existe cerca que prenda um boi selvagem. Ele é diferente de todos os bois, ele é diferente do búfalo, ele é diferente de todas as espécies. Há algumas referências bíblicas que chama o boi selvagem de auró, que é um nome dado também ao boi selvagem. Mas esse moço, esse salmista, quando ele fala desse boi, ele fala com conhecimento de causa. Ele conhecia de perto as atitudes deste boi. O boi selvagem, ele está sempre residindo nas savanas africanas e em uma região também da Ásia. E esse salmista, ele estuda detalhadamente a vida dos bois selvagens, e ele descobre algumas coisas. A primeira coisa que ele descobre, que o boi selvagem, ele não morre em um lugar quando falta água e falta comida. Eles se reúnem em um bando e eles migram de um lugar para outro. Eles não ficam esperando a morte no lugar. Eles conseguem se juntar em um grupo e eles migram de um lugar para outro. E enquanto os bois selvagens estão migrando, procurando comida num determinado lugar, eles estão num período de migração e eles vão enfrentar perigos. Existem muitos animais predadores que têm preferência com a carne do boi selvagem, e entre eles estão os leões, os reis da selva, os caçadores natos, os animais que fazem todos os outros animais tremer diante da sua presença. E quando os bois selvagens estão naquele período de migração e eles se deparam com um bando de leões caçadores e famintos, eles têm duas alternativas quando isso acontece. Alternativa A:
eles voltam e com certeza serão também perseguidos pelos leões se eles voltarem. Eles têm a segunda alternativa, eles precisam avançar, mas para eles avançarem, eles precisam passar pelos leões. O bando de leões famintos estão mandando uma mensagem para os bois e estão dizendo: aqui vocês não vão passar, e se passar, a gente vai atacar você. Mas os animais, de forma instintiva, eles conseguem se posicionar para aquela batalha com os leões. É interessante que a primeira coisa que os bois selvagens fazem quando eles encontram os leões famintos interceptando o seu caminho, eles se posicionam na frente da manada, porque naquele rebanho tem bois pequenos chamados de bezerro. Existem bois feridos de batalhas e de caminhada, e existe também aqueles bois que são idosos, que precisam de proteção. Tanto os bois pequenos como os bois idosos e os feridos precisam também ser protegidos. E quando aqueles bois que estão preparados para a batalha, para enfrentar os leões, se posicionam, eles começam a balançar as suas cabeças. E enquanto eles balançam a cabeça, alguns leões que já conhecem a força do boi, a capacidade que o boi tem de vencê-los em uma batalha, alguns leões recuam e eles passam. Porém, não são todas as vezes que isso acontece. Algumas vezes, quando os bois selvagens se posicionam e começam a balançar as suas respectivas cabeças, dizendo para os leões: nós vamos passar, nós vamos avançar, e os leões não batem em retirada, começa agora uma batalha terrível entre os bois selvagens e aqueles leões. Mas é interessante que quando os bois selvagens percebem que os leões não vão arredar do caminho, não vão bater em retirada, aqueles bois que estão na frente do rebanho posicionado, balançando a cabeça para os leões, dizendo: nós vamos passar, eles mudam a estratégia. E esse salmista, ele percebe cada detalhe daquilo que acontecia nessas batalhas, e o posicionamento muda dos bois selvagens. Agora eles não ficam mais só em frente do rebanho balançando a cabeça, eles agora começam a andar em bando, eles andam em forma circular em volta do rebanho, e eles estão dizendo para o rebanho: nós vamos proteger vocês. Eles estão dizendo para os bezerros pequenos que não tem força para lutar: nós vamos proteger vocês. Eles estão dizendo para os bois idosos: nós vamos proteger vocês, estão debaixo da nossa proteção. Eles estão dizendo para os bois feridos: nós vamos lutar por vocês. E enquanto eles estão correndo em volta daquele bando do rebanho, eles estão correndo em volta, eles começam a fazer uma coisa que os leões não estavam esperando. Eles têm uma espécie de um lombo, de uma corcunda sobre o seu corpo, e enquanto eles correm em volta do rebanho, cantor João Batista, eles começam a balançar aquela corcunda, e os leões vão se aproximando, e os leões não percebem que espetáculo é aquele, não entendem aquele espetáculo, porque esses bois estão correndo em volta do rebanho e estão balançando o corpo. Porque eles estão fazendo isso? E pasme os senhores no que eu vou lhes dizer, à luz da história dos bois selvagens. Eles começam a balançar a cabeça e mexer aquela corcunda, e enquanto eles praticam esta ação, protegendo o rebanho, eles começam a receber uma liberação no corpo deles, de uma espécie de um óleo. Quanto mais eles se movimentam, mais o corpo dos bois selvagens produz o óleo. Eu vou repetir para você dar um glória. Enquanto eles estão rodeando o rebanho, dizendo: nós vamos proteger, vocês não estão só. Enquanto eles fazem isto, eles estão produzindo no corpo deles uma espécie de um óleo. Se os leões pudessem falar, eles diziam uns para os outros: esses bois devem estar doidos,
eles estavam balançando a cabeça para a gente, agora eles estão correndo em volta do rebanho. O que é que está acontecendo? Vamos fazer o seguinte: vamos logo atacar esses bois, vamos logo matar alguns desses bois, vamos mostrar para eles que nós somos os reis da selva. Mas uma coisa que os leões não sabiam é que enquanto aqueles bois se movimentavam dizendo o que eu já lhes disse para o rebanho: nós vamos protegê-los, estamos com vocês, vocês não estão só, nós temos parceria, nós somos uma família. Enquanto isso está acontecendo, quanto mais eles protegem o rebanho, mas o corpo fica ensopado de uma espécie de óleo. Mas os leões estão famintos, os leões já decidiram que não vão abrir caminho, não vão abrir espaço, e os bois começam a atacar os bois selvagens, ou seja, os leões começam a atacarem os bois selvagens, e na proporção que eles começam o ataque, eles vão se aproximando, e eles começam a pular sobre o corpo dos bois selvagens, e começa uma batalha. Alguns daqueles leões começam a receberem algumas chifradas dos bois. Os bois usam a força do chifre para defender, mas quando a força do chifre do boi não funciona, não é suficiente, acontece uma coisa que deixa os leões espantados sem entender. Quando os leões pulam sobre o corpo dos bois para tentar cravar as garras no corpo do boi, o óleo que está sobre o corpo dos bois, já tem gente entendendo, o óleo produzido enquanto eles diziam para os fracos e para os necessitados: nós vamos lhe proteger. Enquanto eles praticam tal atitude de ajudar os bois necessitados, aquele óleo está sendo produzido, e os leões não conseguem cravar as suas garras sobre o corpo dos respectivos bois, e começam a bater em retirada. Os bois começam a desistir, ou seja, os leões começam a desistir da batalha, porque eles não entendem. As garras são afiadas, as garras são preparadas, são criaturas que conseguem cravar as suas garras em todos os animais. Mas agora os animais chamados de bois selvagens estão protegidos por um óleo que dava a eles uma proteção diferenciada. Nenhum outro animal, à luz da ciência que estuda os animais, consegue descobrir outro animal igual o boi selvagem que consegue produzir este óleo. E daqui a pouco os leões começam a bater em retirada. Se os leões pudessem falar uns para com os outros, saíam em retirada e diziam: tu viu que as minhas garras não conseguiu cravar no boi? Você viu que tinha um negócio semelhante a óleo no corpo do boi? E eles vão em retirada, e os bois prosseguem a sua migração. Os bois que estão fortes dizem para os fracos: nós dissemos para vocês que nós protegeríamos vocês. Eles dizem para todos os bois idosos: nós falamos que protegeríamos vocês. Pastor, e o que é que tem a ver crente com leão, com boi? Eu não estou entendendo nada. Eu estou fazendo uma exegese do texto para fazer aqui de forma rápida e objetiva algumas explicações. Falar de óleo para crente pentecostal batizado com o Espírito Santo é fazer ele entender que óleo, presença de Deus, unção de Deus é necessário para a vida dele, porque se faltar óleo, falta alegria de Deus, porque o Espírito de Deus nos dá alegria, e ele é o óleo de Deus na vida da gente. Não dá para ser crente pentecostal e viver sem óleo. Não dá para viver sem esse óleo. O óleo traz proteção. Eu li um documentário dos pastores de Israel que uma vez por ano eles derramam óleo na cabeça de todas as ovelhas que estão sobre o seu pastoreio. E enquanto eles estão fazendo isso, algumas ovelhas
escapam e não recebem esse óleo sobre a cabeça. Porém, depois que eles praticam esse ritual com as ovelhas, alguns dias depois começa a chegar uma espécie de besouro, de mosquito, que pica a cabeça das ovelhas. Só que quando ele encosta na cabeça da ovelha para picar, ele sente o cheiro do óleo e vai embora, porque o óleo dava proteção para a ovelha. Aquelas ovelhas que tinham fugido para não deixar o pastor colocar óleo na cabeça, são picadas por aquele inseto e começam a sentirem dores terríveis, e começa a se sentir um sentimento de desconforto, bate as cabeças nas pedras, começa a perder o sentido, ficam presa fácil para o chacal. É por isso que o pastor procurava derramar óleo sobre o seu rebanho. E eu preciso dizer para você que o sumo pastor, que tem óleo para as crianças, que tem óleo para a mocidade, que tem óleo para os obreiros, que tem óleo para você, está na casa. Levante a sua mão. Ele tem óleo para derramar sobre a cabeça de crente aqui nesta noite. Eu fiquei pensando quando eu li esse salmo, se o óleo que aqueles bois produzem só em se movimentar, enquanto está protegendo um rebanho, já foi suficiente para proteger eles. Imagine o óleo do céu na vida do crente. Eu vou dizer com todo temor a Deus nessa tribuna, se não fosse o óleo de Deus em nós, nem aqui a gente estava. Se não fosse o óleo de Deus, nós estávamos enferrujados pelo pecado. É por isso que eu disse que óleo resolve tudo. O óleo resolve um bocado de problema quando precisamos usá-lo. A minha esposa disse para mim: eu quero ser juíza e eu tenho que estudar bastante. Está agarrada na faculdade dela. E eu estava em casa domingo e ela chegou para mim e disse: eu estou com um problema na minha cadeira aqui do escritório. A cadeira está ringindo, é muito chato. Eu estou estudando, a cadeira ringindo. Mas ela olhou para mim e disse: mas eu vou resolver o problema. Ela tinha um lubrificante, aquele óleo, o lubrificante desenfregante grimpal que se usa para botar nos lugares que tem ferrugem. Ela foi lá, deu umas 3 xiringadas daquele óleo na cadeira que estava ringindo. Daqui a pouco ela começou a sorrir e disse: o rigimento, a rigidez da cadeira se acabou. Aonde o óleo chega, sai resolvendo problema. Aonde o óleo chega, o pecado perde a força. Aonde o óleo chega, a tristeza salta de alegria. Pois é isso que a Bíblia nos ensina. Quantos precisam desse óleo? Quantos precisam? E Deus está tão interessado em derramar esse óleo, que no Salmo 89, verso 20, Deus diz: achei a Davi meu servo, e derramei óleo sobre ele. Eu derramei óleo sobre Davi. E Davi não é o queridinho de Deus, não. Você também é queridinho de Deus à luz da Bíblia. E o mesmo óleo Deus quer derramar sobre a sua cabeça. E eu entendi que nós, quando buscamos o óleo de Deus, através da oração, através da obediência às Escrituras, esse óleo que é gerado por Deus em nós, nos dá a força necessária para nós caminharmos nesta batalha até o dia que a trombeta tocar. Não pode faltar óleo na nossa cabeça. Salomão, inspirado por Deus, disse: em todo tempo sejam alvas as minhas vestes, e não falte óleo sobre a minha cabeça. Meu irmão, não deixe faltar o óleo, não. Você sabe da fonte do óleo. Em Isaías capítulo 10, versículo 27, a Bíblia diz que o jugo é despedaçado e a carga é tirada do ombro por causa da unção. É a unção que ele capacita. É esse óleo quem sustenta você. É esse óleo que faz com que você vença os leões da vida quando atacarem você.
Você sabe por que é que tem batalhas que parecem invencíveis, igual as batalhas dos bois selvagens contra os leões? Os bois olhavam e diziam: a gente talvez não vai passar por esses leões, mas eles usam a estratégia do óleo. Existe batalha que parece invencível para você, mas você começa a avançar na oração, você começa a avançar na adoração a Deus, no servir a Deus, no temor a Deus. E quanto mais você avança, mais você se envolve com este óleo. Daqui a pouco você se torna um crente cheio, que fala língua, que adora, que tem a alegria de Deus, e as portas vão se abrindo, porque o óleo de Deus sai resolvendo um monte de problema que as nossas habilidades não conseguem resolver, as nossas técnicas não conseguem resolver. Eu quero dizer para alguém, que eu já estou encerrando, para não me tornar enfadonho, mas eu quero dizer para alguém que o óleo de Deus vai resolver muita coisa na sua vida. O crente, quando deixa falta óleo, ele começa a se desgostar do culto, o culto perde o prazer para ele não tem mais vontade de estar na EBD, no culto de ensino, até na ceia ele dá aquela escondida para não estar. É simplesmente a falta do óleo. Mas quem tem óleo, o pau pode estar quebrando nas costas dele naquela luta, aquela guerra, mas o óleo de Deus lhe sustenta, porque nos dias mais escuros da vida, o óleo de Deus dá a ele estabilidade no meio das crises, para que ele avance e o nome do Senhor seja glorificado. Quantos precisam desse óleo? Deixa eu ver, com permissão do pastor, eu quero que vocês fiquem em pé. Quem precisa desse óleo, que eu quero fazer uma oração rapidinha por você. Fique em pé quem precisa deste óleo sobre você. Só quem precisa desse óleo, levanta as duas mãos para o céu. Se você precisa desse óleo, levanta as duas mãos os mais altos que você puder, e diga cantando assim comigo: as minhas mãos eu quero levantar, e em louvor meu coração, aonde? Só mais uma vez. As minhas mãos eu quero levantar. Cadê os crentes que tem óleo? Cante. Eu vim pregar pra gente que gosta do óleo do céu. Derramar. Feche os seus olhos, querido Deus. Aqui está uma igreja que ama sentir a presença do óleo do céu. Aqui está a eleita, a santificada. Aqui está aquela que o Senhor comprou com preço de sangue. E eu quero fazer um pedido ao Senhor nesta noite: não deixe faltar óleo sobre nossa cabeça. Não deixe faltar óleo. Não deixe faltar o óleo que protege. Essa é a nossa oração. E você levanta a mão e canta: as minhas. A mocidade do setor 3 comparece a este culto sob a regência do irmão pastor Rui Carneiro e do evangelista Alain Falcão.